E Jesus, no capítulo 14, conforta os discípulos, e no mesmo capítulo ele faz a promessa do Consolador. Nós estudamos recentemente, há umas 2 escolas atrás, né, irmãos, sobre o Espírito Santo, sobre o Consolador, não é? Quando ele diz: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que esteja para sempre convosco. Jesus, nessa promessa do Consolador, ele trouxe para os discípulos uma particularidade, né, tremenda, no verso 17: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Aí ele explicou o porquê. Porque dizer uma coisa que não pode é outra, explicar porque não pode é outra coisa. Ele explicou: o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece, mas vós, oh glória, diga amém por isso, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O mundo não pode conhecer mesmo, porque não conhece, porque não vê nem tem a intimidade, mas o povo de Deus tem. Jesus particularizou para os discípulos, que estava encerrando na sua despedida, não é? Ele estava encerrando o seu ministério aqui, mais outro do grego, alos, Jesus disse que iria ser uma pessoa à altura dele, que não ia ser um que ia e voltava, quando os discípulos necessitavam e clamavam para que ele voltasse, mas ele iria estar com os discípulos todo o tempo, como tem estado com a igreja dele, porque ele é fiel. Se o Espírito Santo não estivesse em plena evidência, a igreja do Senhor não estaria mais aqui, já teria sucumbido, mas ele está. Você vai glorificar a Deus. É por isso que eu e você, nós estamos aqui. Glória a Deus, não é verdade? Às vezes, não gosto muito da expressão, né? Mas a gente ouve aos trancos e barrancos, na verdade, né? O corpo moído, coisa e tal, mas ele está conosco. Ô glória! Às vezes na UTI, temos aqui exemplos, né? Temos aqui exemplos, vários exemplos de UTI aqui, mas ele está conosco, não é verdade? Ele é o Senhor que não tem nos deixado e não nos deixará enquanto ele estiver aqui. No capítulo 15, que foi a leitura devocional que nós fizemos, Jesus faz uma declaração tríplice para os discípulos, já que o seu ministério teve uma ação tríplice. Ele ensinou, Jesus ensinava, pregava e curava. Mateus 9:35, não é verdade? Jesus fala agora numa particularidade mais ampla, quando ele diz: o meu pai é o agricultor e eu sou a videira, e vós sois os ramos. Antes eram, como é que Paulo diz? Jambuzeiros, não é verdade? Mas agora os ramos estão enxertados na videira, e eles não, a videira não morre nunca. E Jesus, dizendo isso, ele quis dizer que os discípulos estariam sempre com ele, vivos. Se saíssem daqui, continuariam lá na glória, não é verdade? Para servir a ele e adorar a ele. Glória a Deus. No capítulo 16, Jesus fala para os discípulos qual era a missão do Espírito Santo que ele prometeu no capítulo 14. Ele traz as especificações desse Espírito Santo. Glória a Deus. Mas o capítulo 17, toda vez que eu estou lendo este capítulo, nós sabemos que é uma oração descrita, feita, melhor dizendo, por Jesus, que é a maior oração do Novo Testamento, a oração intercessória ou a oração sacerdotal, dependendo da versão. Quando nós estamos lendo esta oração, eu mesmo fico maravilhado, porque parece que eu estou ouvindo Jesus orando pelos discípulos, e os discípulos já sabiam, já estavam sentindo que Jesus estava se despedindo, mas ele faz uma oração tremenda, uma oração dividida em 3 partes. A primeira parte da oração, do verso 1 ao verso 5, ele ora por ele mesmo, não é verdade?
Depois, a partir do verso 6, ele ora pelos discípulos. E a partir do verso 21 e 20, ele ora por todos aqueles que iriam crer neles, do qual hoje tem uma partícula aqui. Você vai glorificar a Deus por isso? Ele começa dizendo: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. É interessante frisar aqui que Jesus, é verdade, isso no ponto mais teológico, que Jesus poderia ter orado somente pelos discípulos e por aqueles que iriam crer nele, o mundo gentílico do qual nós estamos inseridos. Mas Jesus orou por ele para mostrar aos discípulos que tudo, a primeira coisa, é verdade, como o apóstolo Paulo disse ao seu filho na fé, 1 Timóteo capítulo 2, né? Antes de tudo, 1 Timóteo 2, faça oração, súplica, intercessão, a oração. Do mesmo jeito que o carro precisa de combustível, óleo, diesel, gasolina, álcool, não é verdade? Ou outro elétrico, você tem que ligar no tomate, tudo fora, não é verdade? Mas, é verdade, mas o crente não pode ficar, o servo de Deus, sem esse combustível, que é a oração. Se você crer, você glorifica. Então Jesus está dizendo: Pai, glorifica teu filho. Quando o apóstolo Paulo, falando à igreja em Filipos, Paulo disse que ele deixou a sua glória, não usurpou a glória que ele tinha, mas assumiu semelhança de servo, para adentrar na nossa cultura, viver conosco, para que pudesse trazer o reino, o evangelho do reino, que seria implantado no coração dos homens. É interessante frisar que quando Jesus começou o seu ministério, o povo estava sedento, mas sedento pelo reino físico, a libertação do jugo romano. Mas Jesus veio trazer e trouxe, não é verdade, o evangelho de um reino totalmente sobrenatural e em outra dimensão. O evangelho que não seria implantado fisicamente como os judeus queriam, de libertar talvez a força da guerra, mas um evangelho que iria libertar a humanidade do pecado, das garras de Satanás. Então ele começa orando por ele mesmo, quando ele diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem me enviaste. Nós vemos aí por outro lado a humildade de Jesus, quando ele diz no verso 4: eu te glorifiquei na terra, glória, consumando a obra que me confiaste para fazer. 5. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto a ti, junto de ti, antes que houvesse mundo. Então, era o Deus que se humanizou para libertar a humanidade das garras do pecado, do jugo do pecado. E é por causa deste sacrifício, o maior espetáculo no mundo que aconteceu sobre a face da terra. Nem pense que é aquele Fazenda Nova, né, do Jesus Cristo da selfie, do beijinho. Não é aquele não. O maior espetáculo do mundo foi o espetáculo que foi realizado lá no Monte Caveira. Quando você chega em Jerusalém, você olha assim, afastado da cidade, você vê, e o formato do monte é de uma caveira mesmo, entendeu? Mas ali houve o maior espetáculo da terra. O Filho de Deus na cruz no meio, quando disse, pagou o preço, e ele disse, né, na palavra do idioma grego, tetelestai, está consumado. Por isso que eu e você, nós estamos aqui, para adorar e glorificar a Deus. Depois Jesus começa a sequência da oração, a segunda parte, a orar pelos discípulos. Essa parte dos discípulos foi uma parte mais longa,
Mas Jesus começou a orar por eles, de uma amabilidade tremenda, quando ele disse assim: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Por isso que não existe vida recriada, vida nova em Cristo, né? Servo de Deus sem a palavra não tem condições, não vai para frente nunca. Aliás, melhor dizendo, nem sai do lugar, porque é a palavra que mostra o caminho, é a palavra que nos mantém em pé. Você vai glorificar a Deus por isso. É a palavra que nos alegra, é a palavra que faz com que em qualquer circunstância nós estejamos prontos, de pé, seguindo a Ele. É a palavra que nos traz alegria, é a palavra que nos faz ter fé, é a palavra que nos faz estar louvando a Deus em qualquer circunstância. Não existe parâmetro, biblicamente falando, da igreja do corpo de Cristo na terra sem a palavra. A palavra é o rumo. Oh glória! Aí Jesus, sequenciando, disse assim: agora eles conhecem, versículo 7, todas as coisas que me tens dado, provém de ti. Sabe por que conheceram? Por causa da palavra. A palavra é a palavra que tira a névoa, né? É a palavra que abre a mente. Verso 8: porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Nesse versículo temos 3 verbos de uma contundência tremenda: receber, conhecer e crer. Porque tem muitas pessoas que recebem, é verdade. Tem muitas pessoas que conhecem. Eu conheço pessoas que não têm credo nenhum, mas conhecem aqui. Se você for conversar aqui, se não tiver habilidade aqui, você vai passar por dificuldade. E qual igreja? Nenhum, não tenho credo nenhum. Mas Jesus disse que os discípulos, além deles terem recebido, além deles terem conhecido, eles tinham crido na palavra. Glória a Deus. Aí no versículo 9 ele disse: é por eles que eu rogo. Oh glória. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste. Veja que oração linda. Nós podemos dizer assim que é uma oração um tanto poética, não é? Tem um estilo poético, não é? É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus não se orgulhou de dizer: eles são meus. Mas ao mesmo tempo, quando Jesus disse isso, ele estava entregando, agradecendo ao Pai, dizendo: olha, eu implantei a palavra, eles nasceram de novo, eles receberam, eles conheceram e creram, mas são teus. Oh glória! Então, se somos dele, temos um dom. Você vai glorificar a Deus? O apóstolo Paulo, falando da igreja em Corinto, disse para os irmãos lá de Corinto: vós não sois de vós mesmos. Aí uma vez eu ouvi uma pessoa dizer, a gente ouve muita coisa, a gente ouve: eu boto o dedo no nariz e me dirijo. Eu digo: que é isso, mano? Não boto o dedo no nariz não. Não tem. Servo de Deus não tem essa não. Servo de Deus, ele é dirigido, porque o Senhor é o dono dele. Glória a Deus, no nome de Jesus. No verso 10 ele disse assim: ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Oh glória! Aí no verso 11 foi demais, quando Jesus disse: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Aí os discípulos já perceberam que a despedida, Jesus estava alto se despedindo mesmo.
quando no verso 10, 11 ele disse: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Oh glória! Aí Jesus está falando da unidade, né? Da unidade, que é o elo da igreja do Senhor. Crer e estar unida no só propósito, no grego koinonia, não é verdade? No verso 12 está escrito: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora, verso 13, vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Oh glória! 14, eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Jesus está dizendo para o Pai: eu estou indo para ti, ó Pai. Eles vão ficar aqui no mundo, mas eu te peço que os guarde, que esteja com eles, com uma oração muito forte para os discípulos. No verso 15, Jesus disse assim: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. O que Jesus quis dizer, orando ao Pai, foi dizer: Pai, ó, proteja-os, guarda-os, preserva-os, livra-os, não é verdade? Porque eles não têm compromisso com o mundo, eles têm compromisso comigo. Porque dê glória a Deus por isso, porque eu lhes transmiti a palavra de vida, e eles agora eram mortos, mas eles agora estão vivos. Aí Paulo fala isso no capítulo 6 de Romanos, não é verdade? Mas esta oração, queridos, é linda. No verso 17, Jesus disse assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Oh glória! 18, assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Jesus está aqui falando, orando ao Pai, dizendo: eles vão ser emissários, transmissores de mim no mundo, não é verdade? Mas guarda-os. Eles não são do mundo, mas guarda-os no mundo, não é verdade? Enquanto nós estivermos aqui, claro, com certeza estamos misturados. Pastor, o que é isso? Misturados é uma coisa, contaminado é outra, não é verdade? Onde eu resido tem, não é verdade? Nas cercanias, onde os irmãos também, eu creio que residem, tem uma porção de incrédulo, não é verdade? Pessoas até dá pesada, por dizer assim, entrar em detalhes, né? Mas não nos contaminamos com ele, não é verdade? Alguns saem galo da madrugada no sábado, na sexta, que agora é uma semana antes, não é verdade? Mas nós saímos de casa para adorar ao leão da tribo de Judá. Não temos compromisso com gado nem com galinha nenhuma. Temos compromisso com o Altíssimo. É uma realidade. Uma vez eu disse isso para um jovem lá no apartamento. Ele disse: e o galo? Eu digo: meu compromisso é com o leão. Ele disse: o esporte está perdendo. Eu disse: esse leão não, meu filho. Pelo amor de Deus, é o leão da tribo de Judá. Eu quero saber do esporte daqui. É o leão que nunca perdeu em batalha. Eu duvido que esse leão perca. E os seus seguidores não perdem nunca, porque ele é fiel. Pode estar no aperto que tiver, é verdade. Pode estar no maior aperto, como disse o salmista, que passou pela água, passou pelo fogo, passou pelo estreito, mas depois ele disse: mas o Senhor me colocou no lugar espaçoso, porque o leão de Judá está cuidando de mim. Oh glória! Jesus disse que os guardes no mundo, eu os enviei
Verso 19: e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Aleluia. Jesus poderia ter encerrado a oração aí, já que ele orou por ele, orou pelos discípulos, disse: a minha base vai ficar aqui, uma base, como é que o pessoal diz? A base, vai ficar a base aqui, eu vou embora, deixei uma base preparada, 12 executivos, um não quis ficar, tem 11, mas o outro vai entrar, Matias, o outro que entrou, ele vai entrar, basta a base aqui. Não, Jesus sabia que tinha outra base aqui na terra. Você vai glorificar a Deus? Oh, glória! Aleluia. Ele sabia que este evangelho do reino seria sequenciado, transmitido, proclamado às nações. Aí, a partir do verso 20, ele ora pela outra base de distribuição ou proclamação da sua palavra. Glória a Deus. Não rogo somente por estes, ele está falando aqui do grupo apostólico, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Olha através de quê? Por intermédio de quê? Da sua palavra. Jesus quis dizer, eles vão ser agentes transmissores. Mas quem vai reger essa transmissão é a palavra. Oh, glória a Deus. Aí eu me lembro do presbítero, amigo nosso, irmão Wallace. Ele tem um nome em inglês, mas era verdade. Ele disse que não era bem jovenzinho. Aí o meu cliente é agente do coral do Cavaleiro, grande evangelista, era mais evangelista que corista, mas era um excelente maestro. Uma vez disse, passando assim: Wallace, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Ele disse que nunca viu tanta autoridade na vida daqueles 7 dias. Ele tinha mais ou menos 1,50 m, assim, o meu cliente. E ele disse que ficou olhando assim, ouviu, foi trabalhar. E ele disse que no trabalho não trabalhou direito. Sabe por quê? A palavra. Lembra-te do teu Criador. Terminou o expediente, ele voltou para casa. Estava tomando café e a palavra: lembra-te do teu Criador. Foi dormir, não dormiu, porque a palavra: lembra-te do teu Criador. Saiu de manhã, foi trabalhar no outro dia, não conseguiu trabalhar direito. De noite, ele disse: eu vou na igreja. Eu vou na igreja. Chegou lá, assistiu o culto, sentou-se. Quando o irmão trouxe a palavra, que fez o convite, a palavra: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Quando o presbítero fez o convite, ele foi o primeiro a chegar aqui. Hoje é o servo de Deus. Sabe por quê? É a palavra. Somos agentes divulgadores, proclamadores, mas quem entra no coração de pedra é a palavra. Aí Deus mandou o profeta Jeremias dizer ao povo: não é a minha palavra como martelo que esmiuça a penha. Glória a Deus. Jesus, orando por aqueles que iriam crer nele, disse: a fim de que todos, verso 21, sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Oh glória! Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Glória, Shekinah. Verso 23, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Veja que depois da palavra, que é a base, não é verdade? Aí a sequência é a unidade em Cristo. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Aí Jesus conclui a oração de uma forma tão linda. Verso 24, 25 e 26. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, oh glória,
estejam também comigo os que me deste. Você vai dar uma glória, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Verso 25: Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. Também estes compreenderam que tu me enviaste. Glória a Deus. Verso 26, ele conclui dizendo assim: eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Oh glória! Jesus começa orando por ele, depois ele continua orando pelos discípulos, e ele conclui orando por todos aqueles que iriam crer nele. Então, queridos, nós louvamos a Deus que mesmo na despedida de Jesus não deixou de dar o maior exemplo, que é a oração. Principalmente nesses dias tumultuados em que nós estamos atravessando, dias difíceis, complicados, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado.